Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Vanessa Zotarelli, educadora financeira, e esse canal nasce com a intenção de trazer para você muito conhecimento, insights, não só sobre finanças, mas também como um estilo de vida. No último vídeo eu comentei aqui sobre como simplificar a sua vida pode te trazer mais leveza e mais significado. E hoje eu vou trazer um complemento ao vídeo anterior, que é te trazer 3 hábitos que pode te ajudar realmente a ter essa vida mais tranquila, mais leve, mais intencional. A gente sabe que existem sim pessoas que conseguem ter, uma vida leve, uma vida equilibrada, mesmo que elas trabalhem, mesmo que elas cuidem da sua família, mesmo que elas tenham um trabalho, home office ou não. Existem sim. Por mais que a gente saiba, gente, ainda mais com as redes sociais, que tem pessoas que só mostram o seu palco e não o seu bastidor. A gente sabe disso, mas ainda assim eu sei que existem pessoas que conseguem ter esse equilíbrio na vida, né? E esses hábitos que eu vou apresentar para vocês têm me ajudado demais nos últimos anos a ter uma vida mais leve e com toda certeza, uma vida que a gente consegue viver com tranquilidade, né? Que a gente consegue viver de fato e não somente sobreviver, né? O primeiro hábito é criar as suas prioridades, conhecer as suas prioridades, né? Eu aprendi em 2022 com o Jerônimo Temel, né, um grande coach, brasileiro, que é importantíssimo a gente começar o próximo dia já sabendo quais são as nossas prioridades. E as prioridades não é uma lista gigante não, tá? O que eu errava no passado, eu usava agenda física por muitos anos. Eu usava, gente, fielmente uma agenda física, cadernos de anotações, enfim. Só que, qual era o meu erro? Eu me frustrava no final do dia. Eu tinha 2 erros ali, que era anotar tudo para fazer tudo num dia só, e aí me frustrava, que é o segundo erro, porque eu só olhava o que eu não tinha feito ainda. Nossa, puxa vida, olha o tanto de coisa que eu não fiz, mas eu não olhava o tanto de coisa que eu já tinha feito, né? Esse é um dos grandes erros, e assim, é um erro muito comum a gente ver quando as pessoas estão sobrecarregadas, né? Elas acabam empilhando muitas atividades, muitas coisas para fazer, tudo ao mesmo tempo, querem fazer tudo no mesmo dia, quer resolver tudo de uma vez. Então, quando você consegue elencar de fato quais são as suas prioridades, tudo começa a facilitar. É óbvio que não vai ser no dia seguinte que você já vai conseguir identificar de fato as prioridades, porque quando eu comecei, tudo para mim era prioridade, e aquela lista gigante, ela diminuiu só um pouquinho, né? Não foi tão impactante assim logo no início. Mas o que é recomendado? Nas suas listas de prioridades diárias, você colocar de 3 a 5 prioridades no dia apenas. E o nosso grande erro é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, certo? E aí, quando você começa a ter essa clareza, do que é prioridade, aquilo que é importante de fato você fazer no seu dia, você começa também a não ter uma agenda turbulenta, cheio de coisas, você começa a se policiar, começa a saber dizer não para alguns compromissos também, porque você sabe que se disser sim, a sua agenda já vai ficar cheia, né? Então, ter essa clareza do que é prioridade, do que é importante para você, é realmente algo que faz muito sentido, tá? Mesmo quando eu migrei da agenda física para a agenda digital, eu uso a agenda do Google, ainda assim, era linda a minha agenda, gente, toda coloridinha, com os blocos, tudo certinho. Mas, ao mesmo tempo, não era funcional nesse sentido, porque eu tinha uma rotina estressante, mas organizada, e isso não me trazia leveza. Então, a grande diferença para mim foi entender as minhas prioridades e aplicar elas no dia a dia. Isso abaixa a ansiedade e a gente realmente consegue, de fato, trazer uma vida mais leve, porque a gente vai conseguir enxergar o que é prioridade de fato. Fora que no final do dia você fica super feliz, porque você vai ter grandes chances de cumprir mais aquelas 5 prioridades do que uma lista de 15 tarefas naquele dia,
certo? Vou deixar aqui uma dica de, já pro dia seguinte, quando você acabar esse vídeo, você fazer, né, essa lista sua do seu próximo dia, para você começar a treinar esse hábito aí, tá bom? Um outro objetivo, né, um outro hábito que é muito importante é a qualidade versus a quantidade. É importantíssimo a gente aplicar isso para tudo na nossa vida. Eu sou mãe e a gente ouve muito, né, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, aquela frase, né? No momento de estar com os nossos filhos, é importante a qualidade desse momento presente do que a quantidade. Óbvio que é muito desafiador tudo isso, né? Principalmente a gente que trabalha, a gente tem nossos compromissos e a gente conciliar as agendas. Mas é algo assim, gente, que faz muito sentido, né? Em tudo que você for fazer, não só na relação mãe-filho, ou em relação entre casais, entre amigos, profissional, tudo que você for fazer, você focar mais na qualidade do que na quantidade. Então, se você vai ter aquele momento de atenção com a sua família, com seus filhos, esteja realmente presente. Esteja presente de qualidade e não de quantidade. Esteja junto, não esteja ali mexendo no celular enquanto você está dando atenção para um familiar, por exemplo. Né? Quando você sai para jantar com alguém, esteja realmente presente, esteja aquele momento de qualidade, ao invés de você estar ali nas redes sociais, que, ou seja, você não está presente por inteiro, né? E isso em tudo na nossa vida. Então, na hora de você comprar um alimento para te nutrir, né, nutrir seu corpo, prefira alimentos de maior qualidade do que a quantidade, né? Então, elementos como coisas na sua casa, roupas, vestuários, preze pela qualidade. Quando a gente traz no sentido financeiro, entra na questão do custo-benefício, né? Às vezes você vai comprar, por exemplo, um calçado um pouco mais caro, vai fazer um investimento um pouco melhor, mas é algo que tem mais qualidade, gente. Então ele vai ser mais duradouro, né? Que adianta a cada 2 meses você ter que comprar um par de sapato mais barato. Barato sai caro, né? Então prezem pela qualidade ao invés da quantidade. E isso entra também com o primeiro ponto, né? Com o primeiro hábito, porque quando a gente coloca na nossa agenda quais são as prioridades, a gente também está fazendo a escolha da qualidade, porque quando você escolhe o que é prioridade, você tende a ter, né, atividades no seu dia que são atividades mais qualificadas, né? Que faz mais sentido para você, para ter um dia produtivo. Fez sentido aí para você? Põe aqui nos comentários, tá? E o terceiro e último hábito é tomar decisões com estrutura. O que é isso, Van? Isso é você poder dar tempo ao tempo para tomar uma decisão. Tomar a decisão de uma maneira um pouco mais detalhada. Eu não vou nem dizer metódico, tá? Porque não é todo mundo que consegue entrar nessa linha de ser metódico, enfim, apesar de eu ser. Não tô dizendo que você precisa ser metódico, mas que você tem uma linha de raciocínio para qualquer tomada de decisão. Isso vai te ajudar, porque quando você entra numa linha de raciocínio, você não vai tomar decisão por impulso. E isso também vai te deixar a sua vida muito mais leve, né? Então, na hora que você percebe que você está tomando decisões atrás de decisões no impulso do momento, calma, respira. Nada precisa ser tomado, né? Na maioria das vezes, óbvio, tomar uma decisão por impulso, né? Então, decisões que você faz com análise, com cautela, tendem a ser melhores decisões mais assertivas na sua vida, tá? Então, esses 3 hábitos têm feito muita diferença na minha vida. Venho aplicando aí pelo menos desde 2022. Claro, como eu comentei, né, o autoconhecimento entrou na minha vida desde 2017. Então, é muito tempo trabalhando, muito tempo me dedicando, né, para ser uma pessoa melhor a cada dia. E esse hábito, né, de principalmente organizar melhor a minha agenda, organizar melhor as minhas coisas, tem feito, sem sombra de dúvida, o meu dia muito mais tranquilo. Algumas pessoas me perguntam, Van, como que você dá conta? É mãe de 2, trabalha home office, cuida da casa, é casada.
gente, simplesmente eu não dou conta. Eu faço aquilo que é prioridade. Então é uma forma de eu estar em paz comigo mesma também, porque eu sei que eu fiz o que precisava ser feito, eu fiz o que precisava ser feito com prioridade, aquilo que realmente fazia sentido, aquilo que realmente era importante. Coisas para fazer, gente, nunca vão faltar, isso é fato, né? Nunca vão faltar, mas é importante a gente ter essa clareza do qual o próximo passo dar, o que é realmente importante, aquilo que a gente não pode acabar o nosso dia sem fazer. Então fica aqui essas dicas para vocês. Gostaria que vocês compartilhassem aqui nos comentários, né, quais delas você conseguiu colocar em prática. Gostou do conteúdo? Curte, comenta, compartilha. A ideia é de eu trazer mais temas como esse, não só de finanças pessoais, mas logo mais também eu vou trazer. E aqui eu vou deixar também o link das minhas redes sociais, né, do meu Instagram, e também sempre que eu tiver alguma novidade, né, de serviços, enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.